Olá, aqui é a Helga, do canal Desde Espanha. O meu canal, Desde Espanha, está sob censura do YouTube desde o último dia 26, de forma que eu tenho que publicar tudo no meu canal secundário, Limes Germânicos. Até o dia 26 de outubro, todas as minhas publicações serão aqui no Limes Germânicos. Trago uma notícia que já tem uns diazinhos sobre o caso McCarrick. Foi publicada esta pelo Church Militant sob o título McCarrick Bombshell. É muito mais profundo do que se sabe. A notícia do dia 20 de julho. E diz assim: enquanto o mundo espera que o Papa Francisco e seu tortuoso gabinete divulguem o relatório sobre o Império do Mal e cúmplices clericais do homopredador e ex-cardeal Theodore McCarrick, outro caminho muito mais silencioso para a verdade tem se movido fora dos olhos do público. Sobre o cardeal McCarrick, eu comecei a trazer notícias ao meu canal Desde Espanha ainda na época do Sínodo da Amazônia. Vou deixar na descrição deste vídeo os links para vídeos acerca de McCarrick que eu trouxe ao meu canal principal. Sigo a leitura aqui do Church Militant. James Graham, a principal vítima, por assim dizer, está processando McCarrick, a Arquidiocese de Nova York, a Diocese de Metuchen e a Arquidiocese de Newark. Ele está apto a entrar com esses processos porque tanto Nova York quanto Nova Jersey levantaram seus estatutos de limitações no ano passado. Parte de cada um desses processos implica que Theodore McCarrick foi deposto pelo advogado de Graham, Mitchell Garabedian. Garabedian é o advogado de renome dos casos originais de escândalo de homopredadores que datam de 2002, de Boston. Especificamente em relação ao relatório McCarrick de Roma, há muito esperado, Graham foi informado pelo advogado do Papa Francisco de que não só foi feito, mas há um bom tempo. Uma das revelações mais surpreendentes, e um fato que coloca seriamente em dúvida a validade do relatório final, se alguma vez for divulgado, é que James Graham, a principal vítima de McCarrick durante anos, nunca foi entrevistado durante a preparação do relatório, nem uma única vez. O advogado pessoal do Papa, que foi encarregado de fazer o relatório, é o advogado de São Francisco, Jeffrey Lena. Lena entrevistou Graham recentemente por telefone, durante 8 horas, em vários dias, coletando notas para o arquivo do Vaticano. Lena é parte de um aparelho do Vaticano que não tem interesse na verdade, mas que tem meramente um interesse em proteger a instituição, blindando-a das consequências legais ou da responsabilidade financeira. O conhecimento íntimo de Graham sobre McCarrick e suas atividades ao longo de décadas lança luz sobre alguns acontecimentos extremamente maléficos que ocorrem em escala global. Depois do escândalo do homopredador McCarrick tornar-se público em 2018, o Church Militant descobriu a conexão entre McCarrick e os comunistas soviéticos, que remontam à sua jovem vida adulta. Ao subir rapidamente nas fileiras da igreja, McCarrick tornou-se um jogador da geopolítica mundial, avançando a causa do marxismo global. Ele viajou rotineiramente para o Departamento de Estado dos Estados Unidos e, ao longo do caminho, desenvolveu uma rede de interesses globalistas e indivíduos muito influentes. Os investigadores com quem o Church Militant comunicou-se revelaram que McCarrick tinha contas offshore, isto é, fora do país, que eles acreditam ter sido financiadas pelo Kremlin em enormes somas de dinheiro. Dinheiro que McCarrick usou para subornos no Vaticano e em todo o cenário mundial. Foi McCarrick quem elaborou o acordo Vaticano-China, uma missão que lhe foi dada pessoalmente pelo Papa Francisco. Um parêntese aqui, esse acordo do Vaticano com a China está no meu canal Desde Espanha. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para aquele vídeo muito importante sobre o acordo do Vaticano com a China de setembro de 2018. Volto à leitura. Foi McCarrick quem elaborou o acordo Vaticano-China, uma missão que lhe foi dada pessoalmente pelo Papa Francisco. Francisco libertou-o das restrições impostas pelos beneditinos apenas semanas depois de tornar-se Papa, fato confirmado pelo arcebispo Viganò. Da mesma forma, fontes na China e relatórios de Steve Bannon na War Room, para quem não sabe, é a sala de guerra, digamos assim, em uma tradução livre para o português,
de Steve Bannon, que foi assessor de Donald Trump e hoje tem um programa que pode ser visto no YouTube. Da mesma forma, fontes da China e relatórios de Steve Bannon no War Room, bem como do Church militante, mostram que McCarrick pode ter sido fundamental na elaboração dos pagamentos secretos em andamento de bilhões de dólares dos comunistas chineses ao Vaticano de Francisco. Eu trouxe um vídeo, Helga, sobre esses supostos pagamentos secretos da China para o Vaticano, notícia dada por Marco Tosatti. Eu trouxe ao meu canal, inclusive na própria voz de Tosatti. Deixarei também este link aqui na descrição do vídeo. Se tudo isso for verdade, e parece plausível, dados os laços comunistas e a simpatia de McCarrick por Pequim, isso poderia explicar em muito por que o relatório continua na mesa do Papa, inédito. Com uma pandemia mundial liberada pelos comunistas chineses, depois encoberta, depois sobre a qual eles mentiram, depois da qual tiraram proveito politicamente, os políticos marxistas americanos de mentalidade infernal, dispostos a destruir o America First do presidente Donald Trump. America First significa os Estados Unidos primeiro, não? Que é a política de Trump. Primeiro, os Estados Unidos. Claro, ele é presidente dos Estados Unidos, eleito pelo povo americano e, naturalmente, deve trabalhar para os americanos. E é incrível, mas tem gente que se rebela contra isto. É risível, meu Deus. Já vi gente comentando em foros por aí que é um absurdo que Trump faça a política dos Estados Unidos primeiro, America First. É viver para crer as coisas que a gente vê por aí, meu Deus. Voltando aqui um pouco. Com uma pandemia mundial liberada pelos comunistas chineses, os políticos marxistas americanos de mentalidade infernal dispostos a destruir o America First do presidente Donald Trump, todos os tipos de perguntas precisam ser levantadas sobre essa incrível teia de enganos e, para os católicos especificamente, o envolvimento do Vaticano nelas. A China é uma enorme ameaça para os Estados Unidos, uma nação comunista inclinada ao domínio mundial, auxiliada pelo Vaticano e pelo vergonhoso acordo negociado por McCarrick. Até há pouco, digo eu, Helga, pelas notícias que eu sabia e que trazia ao meu canal desde Espanha, o acordo teria sido costurado pelo cardeal Parolin. Pois, vejam, o acordo, segundo essa notícia do Church militante, na verdade, foi negociado por McCarrick. Até mesmo o diretor do FBI, Christopher Wray, em um discurso na semana passada no Instituto Hudson, expôs a enorme ameaça que a China representa para os Estados Unidos. E, curiosamente, nenhum só bispo dos Estados Unidos está preocupado com a relação muito próxima de Joe Biden com os comunistas chineses, uma relação que estende-se por décadas e da qual seu filho de Biden, Hunter, lucrou mais de $1 bilhão. Nenhum só bispo americano levantou uma única questão sobre tudo isso. Para os que não sabem, Joe Biden é o concorrente de Trump para as eleições de novembro de 2020, à presidência dos Estados Unidos. Pois é, diz aqui o Church militante, curiosamente, nenhum só bispo nos Estados Unidos está preocupado com a relação desse candidato à presidência dos Estados Unidos, de nome Joe Biden, com os comunistas chineses. Essa hierarquia dos Estados Unidos é bem parecida com a hierarquia no Brasil, não é? A hierarquia católica, digo eu. Há pouco trouxe uma notícia que foi veiculada pelo Rome Reports, mostrando como uma parte do clero brasileiro está queixando-se do nosso presidente Bolsonaro. É isso. Bolsonaro e Trump, por serem soberanistas, sofrem esses ataques do que há de pior na Igreja Católica. Sigo. Da mesma forma, nenhuma única mídia católica do establishment envolveu-se em nada disso. O mundo está preocupado com um império marxista globalista, um império onde a Igreja será ferozmente atacada, porque é isso que os comunistas marxistas fazem, e uma chave muito provável para entender tudo isso é Theodore McCarrick. E, ainda assim, não há uma palavra de dentro do Vaticano
Não há perguntas dos bispos americanos, muitos dos quais o conheciam muito bem e, na verdade, devem suas carreiras a ele. O nível de traição e de engano, a perfídia em tudo isso, é de entorpecer o cérebro. Mas aí está, tudo vindo à tona. E assim termina esse artigo do Church Militant. Bastante esclarecedor, não é?